A Ordem dos Advogados do Brasil quer adiar a votação no Supremo Tribunal Federal sobre um dos assuntos mais polêmicos do momento na esfera política e da justiça: a prisão após condenação em segunda instância. O julgamento, de grande interesse para o ex-presidente Lula, está marcado para 10 de abril. Zé Maria Trindade, eu vou te acionar e quero saber, o presidente da Corte, Dias Toffoli, vai atender primeiramente a esse pedido, Zé? Bom dia. E aí, na sequência, você já pode nos dizer qual é a tua aposta, qual é o teu prognóstico aí para essa situação. Bom dia, Zé. Oráculos, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, por enquanto é só o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para adiar o julgamento marcado para o dia 10. O presidente Dias Toffoli definiu essa pauta em dezembro. Desde dezembro ele marcou agora o julgamento. O argumento da OAB é de que agora a nova diretoria tomou posse, né, a diretoria nacional, e tem que se inteirar. Agora, nos bastidores aqui, tudo indica que o processo será contra o ex-presidente Lula, e isso reforçaria a continuidade dele na prisão. O ex-presidente Lula está preso, já cumprindo a pena depois da condenação em segunda instância. Foi uma reinterpretação da Constituição pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto já passou pelo plenário, mas só a situação do ex-presidente Lula, né? E a ideia agora da OAB é que o Supremo defina de uma vez por todas se todos os réus devem ser presos a partir da condenação em segunda instância e não seria preventiva, mesmo para cumprir pena. A situação se agravou, Edgar, porque quase 170 presos estão nessa condição, além, evidentemente, do ex-presidente Lula, né? E são réus aí com vários crimes, estupros, roubo, corrupção também, né? E uma decisão do Supremo colocaria esses quase 170 presos na rua. O mundo andou de lá para cá. Por outro lado, existe uma decisão a ser tomada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O STJ vai decidir se o ex-presidente pode ir para a prisão domiciliar, né? Se o processo pode ser anulado, ou pelo menos parte, e ainda se pode ser enviado para a Justiça Eleitoral. E eu, Edgar, considero aí a situação mais duvidosa, porque o Supremo entendeu de que onde há financiamento de campanha, o assunto é Justiça Eleitoral. E nesse entendimento, se houver uma decisão de um juiz considerando fora da Justiça Eleitoral, seria nulo. Então, é possível, sim, com base nessa última decisão do Supremo, que o processo do ex-presidente Lula seja enviado à Justiça Eleitoral. Nós estamos falando daquele caso do triplex, né, que foi a primeira condenação. A segunda condenação, que é o caso do sítio, ainda está na primeira instância. Então, no dia 10 está marcado, há indicações aí de que o presidente pode ou não adiar. Mas isso foi marcado lá atrás, em dezembro, né? Dava tempo para a OAB decidir aí, ou conhecer melhor os autos na linguagem dos advogados. Mas tudo indica, Edgar, é que houve ali uma contabilidade, avaliação de que vai perder e por isso retira momentaneamente o time de campo. Ô Zé, deixa-me saber aqui com o Caio acerca da participação, aproveitando esse assunto, da participação do ministro Luiz Roberto Barroso, num evento ontem aqui em São Paulo, no qual o ministro do STF disse que a corte pode perder a legitimidade caso altere o posicionamento sobre a execução da pena. É por aí que vai o teu pensamento, imagino eu, Caio, não é? É muito interessante essa entrevista do ministro Barroso ao Estadão. Ele diz o seguinte, abre aspas para o ministro: os tribunais têm o dever de auscultar o sentimento social e filtrá-lo pela Constituição. Portanto, ser sensível à voz das ruas. Eu discordo categoricamente. Os tribunais eles têm o dever de aplicar a lei interpretando a legislação sob a ótica do legislador. E no caso da Constituição, do legislador constituinte. Esse sim, representante legítimo, representante eleito do povo brasileiro. Mas já que Só te fazer uma provocação, claro. Você falou já várias vezes que é cristão aqui, né? Sim. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já diria nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é o seguinte, já que o ministro pensa dessa forma, então que ele ouça o seu próprio conselho, Edgar, e desista, por exemplo, de legalizar a cocaína, né? Desista de legalizar o aborto por conveniência, 2 casos em
em que a sociedade não está de acordo com as opiniões pessoais, políticas dele. Agora, tem um outro trecho legal dessa entrevista aí que você mencionou. Você pode, eventualmente, ser contramajoritário, mas se repetidamente o Supremo não consegue corresponder aos sentimentos da sociedade, vai viver um problema de deslegitimação e uma crise institucional. Essa frase é interessante porque a gente pode retirar a palavra Supremo por qualquer outra instância social. Ao invés de Supremo, pode ser imprensa. Ao invés de imprensa, pode ser Congresso. Ao invés de Congresso, pode ser partido político. Isso é uma obviedade. Você tem sim que corresponder aos sentimentos da sociedade, como bem você colocou, todo o poder, no final das contas... Emana do povo. Emana do povo e não deve ser exercido contra ele. Mas a gente tem mais tempo para aprofundar um pouquinho a análise do julgamento após a prisão em segunda instância. Teve uma outra entrevista excelente esses dias que eu queria comentar. É lógico, só para quem tem muito estômago mesmo, a entrevista do ministro Marco Aurélio para Andréa Sadi, que está disponibilizada no G1. E eu não sei se você teve a oportunidade de ver essa entrevista, Edgar, mas o local é na chácara do ministro. Sim, sim. Ele tá das galinhas ali, quando ela entra, ela fala, as galinhas vão me atacar. Ele exibe orgulhosamente aí a sua propriedade rural, num traje... A roça do ministro. Exatamente, com seu traje impecável, terno alinhado, então é um contraste bem interessante. Bom, em determinado momento, ele aborda a questão da constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância e fala o seguinte, né, aqui pegando o trecho do G1. Perguntado se vê ambiente para a reversão do placar, o ministro respondeu: creio que se confirmar a previsão de que o ministro Gilmar Mendes hoje adota o entendimento segundo o qual não pode haver execução provisória assodada da pena, nós reverteremos aquele score, aquele placar apertado de 6-5, e a maioria vai se formar no sentido, sob a minha ótica, de homenagear a Constituição Federal. Parece só uma frase, mas aqui se a gente esmiuçar os dois pontos dessa pérola da impunidade, né? Então, em primeiro lugar, não pode haver execução assodada da pena. Então, isso no português castiço do ministro quer dizer apressada. Aí para pensar, Edgar, qual que é o processo, né, judicial? Você tem uma investigação policial, certo? Você tem inquérito. O Ministério Público vai analisar os indícios de autoria e materialidade para oferecer a denúncia e submetê-la a juízo, que vai analisar as provas e ouvir as testemunhas. Aí esse juiz natural, concursado, ele julga em primeira instância. Ao réu é garantido o direito de apelar dessa decisão para um tribunal. Segunda instância. Aí fica a pergunta para o ouvinte. Parece para vocês, né, que esse processo que costuma durar anos, configura uma execução apressada, uma execução precipitada da pena? E tem um detalhe que o ministro Barroso trouxe na entrevista de ontem, que é o seguinte: o STF, Edgar, reforma apenas 0,4% das decisões dos tribunais inferiores, é 1 em 200. Olha só isso. E aí, o segundo ponto, obviamente, quando o ministro fala a maioria vai se formar no sentido de homenagear a Constituição Federal. Esse juiz considera que está homenageando a lei ao fomentar a impunidade. Só pode ser. Porque, assim, no Brasil e no mundo, a formação de culpa e a restrição da liberdade, ou seja, a prisão, são conceitos correlacionados, mas nunca interdependentes. A gente tem prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, e a Constituição ela já tinha mais de 20 anos, quando a lei penal, no caso do mensalão, em 2009, começa a esbarrar nos poderosos desse Brasil, né? Antes de 2009, isso não era pauta, Edgar. E o entendimento anterior é de 2016, é recente. Qual que é o sentido da gente revisitar isso 3 anos depois? Até a OAB percebeu a insanidade que é isso. Perfeito. Zé, pra gente encerrar rapidamente, né? Essa questão aí que sempre dizem, né? Às vezes tem que dar 2 passos atrás para a gente poder caminhar, evoluir. Nesse caso, é voltar atrás uma caminhada inteira, né, Zé? Diga, até juízes aqui me dizem que o Supremo realmente está metendo os pés pelas mãos, levar esse assunto outra vez ao plenário. Jurisprudência leva décadas e mudança de plenário, né, de composição, não é um argumento suficiente para mudar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sugiro que o Supremo e o STJ julguem o réu preso Lula e conclua isso aí e acabe com esse detalhe. Depois pode até discutir isso. Caio, essa história de prisão após a condenação em segunda instância, ela é tão forte que, a partir da segunda instância, não se discute mais
provas, não se discute mais o processo em si, mas sim pendências jurídicas, né, defesa jurídica. Então, daí, como é forte esta decisão de prisão depois da condenação, em segunda instância, já não há mais nenhuma fase para apresentar provas. Valeu, é isso, Edgar. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Um abração para você. Bom trabalho aí em Brasília. Obrigado, bom dia.